Esses dias uma mãe me encontrou e falou, Bate, o que eu vou dizer? Como que eu vou ensinar meu filho o que é certo e o que é errado? Num país que solta, agora vai permitir que a Ana Carolina Jatobá, que matou Isabela Nardoni, saia durante o dia para trabalhar. Não deu nem 10 anos do crime. A Isabelinha morreu com 6 anos, tinha o quê? 3? 5 anos. 5 aninhos de idade. E essa moça aí, assassina da pior espécie, já vai poder sair da cadeia durante o dia. E a mãe, né? Como é que fica a mãe? A mãe de Elisa Samúdio, que até hoje não pôde enterrar o corpo da filha, não pôde dar uma despedida honesta. Como é que uma pessoa dessa vai dormir? Não tem como. Como nesse caso. Reportagem eu vou exibir agora. Esse é o Cauã. Esse é um menino de 9 anos e a vida dele foi interrompida, segundo a polícia, por um pedófilo. Enche a tela com a foto do índiozinho. Assim ele era chamado carinhosamente pela família e pelos amigos do bairro. O índiozinho, meus amigos, saiu de casa, ele foi soltar pipa com os amigos. E do nada, o índiozinho desapareceu. A família faz buscas, cola cartaz pela região, põe exclusivo, por favor, mas não consegue encontrar Cauã. Vem para mim, por favor. Exclusivo porque os nossos repórteres conseguiram agora novas informações obtidas direto com a polícia que podem ajudar a elucidar esse caso que é muito misterioso. Quando a família procurava o pequeno índiozinho, um rapaz de 14 anos, uma criança praticamente, chega para a polícia e diz o seguinte, olha, eu levei o Cauã para um professor pedófilo. A polícia diz, como é que é a história? Menino repete. Atenção Brasil, eu acabo de receber a imagem do garoto que teria aliciado o pequeno Cauã para esse pedófilo. Tem a imagem do garoto aí? É uma criança também, que deve ter ganhado dinheiro desse professor para conseguir crianças para satisfazer o prazer desses criminosos. Esse é o menino que está cobrindo a cabeça, seria o aliciador. E ele está levando o corpo de bombeiros até o local onde o corpo do Cauã teria sido abandonado, que é um rio. É um rio que teria sido utilizado pelo professor pedófilo e teriam abandonado o corpo aí nesse local. Essa é uma imagem que me chegou agora. Vem para mim, por favor. Assim que esse rapaz procura a polícia e conta do suposto aliciamento, a polícia vai até a casa do professor. Quando a polícia entra na casa do suposto professor pedófilo, não demora muito. Como é o nome daquele equipamento utilizado para reconhecer mancha de sangue que foi apagada? Luminol. Que, por sinal, foi peça fundamental no esclarecimento da Isabela Nardoni. Exatamente, porque Luminol. ele detecta os sinais de sangue num local, aparentemente, em que essas manchas são invisíveis. A olho nu, você não consegue ver, mas o luminol enxerga. Ele torna, de um jeito assim, fluorescente, destacar as manchas de sangue. Pois bem, da imagem do professor. Foi na casa deste professor que a polícia encontrou as manchas de sangue. E segundo a polícia, não há dúvidas. Esse professor que está sendo preso agora pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, esse professor abusou sexualmente do Cauã, matou o menino dentro de casa e ele já foi levado morto e o corpo jogado no rio. Só que até agora a polícia não teve como encontrar o corpo. Até agora o corpo do menino Cauã não foi encontrado. Até agora não se sabe onde esse professor escondeu o corpo. Tudo ainda é cercado de mistério. Vem para mim, por gentileza. E esse professor, supostamente pedófilo, volto a repetir, suspeito do crime, ele pode ter envolvimento com outros casos de pedofilia. O fato é que você tem a prisão do professor, o depoimento do rapaz de 14 anos, que diz ter aliciado o pequeno Cauã, o índiozinho, só que o corpo não foi encontrado até agora. Quem fez a reportagem, por favor, Paulão? William Franco, a reportagem está pronta? Então vamos exibir agora já, pode pôr no ar. O choro é da mãe, que não tem notícias do filho há mais de um mês. Neste dia, a polícia de Campo Grande recebia a informação de que o corpo do menino Cauã teria sido lançado neste córrego que corta a cidade, mas nada foi localizado. Cauã Andrade, de 9 anos, saiu de casa para brincar com os colegas e não voltou mais. Nunca passou pela minha cabeça que aconteceu isso logo com o meu filho. É um menino que não mexia com ninguém, todo mundo conhecia ele aqui no bairro.
Onde ele ia, eu já chamava ele de Indinho, que o apelido dele era Indinho. Ele andava correndo com a pipa nas costas aqui no bairro, aqui, só pra brincar aqui. Mas pra falar que pra acontecer essas coisas com ele até hoje eu não acredito, não. Após investigações, a polícia chegou até este homem, que aparece dentro da viatura. Mas quem seria ele? O principal suspeito pela morte de Cauã é um professor de 38 anos. Segundo a polícia, o homem, que não teve o nome divulgado, morava a poucas quadras da casa da vítima. Ele teria cometido o abuso sexual e logo depois assassinado o menino. Os detalhes da agressão foram repassados à polícia por um adolescente de 14 anos que está apreendido. Ele seria o aliciador das vítimas do professor. Na casa do suspeito, a polícia periciou a cena do crime e encontrou vestígios de agressão. Depois de morto, o corpo de Cauã teria sido colocado dentro de um saco plástico e lançado no rio. As buscas seguiram por pelo menos 10 dias, mas depois foram suspensas. Durante a investigação sobre a morte de Cauã, a polícia descobriu que o mesmo suspeito teria envolvimento no abuso sexual de outras 8 crianças e adolescentes. Este primeiro inquérito foi finalizado e entregue à justiça. Nesta semana, a polícia recebeu o primeiro de 2 laudos policiais com base na cena do crime. Segundo o delegado responsável pelas investigações, o depoimento do adolescente, que contou como o Cauã foi morto, se confirma com o resultado da perícia. O professor permanece preso temporariamente. As investigações continuam e a angústia da família de Cauã também. Já são mais de 40 dias que a família do menino vive o pesadelo que parece não ter fim. Em casa, a mãe tenta encontrar forças para superar o crime bárbaro. Foi preciso desfazer de algumas peças de roupas da criança para amenizar a dor da saudade. Ele era um menino muito alegre dentro de casa, brincalhão. Qualquer coisinha ele dava risada. A tia do menino clama por justiça. Nós estamos lutando pelo Cauã. Ou vivo ou morto, o Cauã tem que aparecer. Tem que aparecer o Cauã. Como que some uma criança e não aparece? A gente precisa do Cauã. Então a gente está pedindo que o delegado ponha esse bandido na cadeia. Até hoje o corpo de Cauã não foi localizado. E em meio a tanta dor, fica o desejo, pelo menos, de um sepultamento digno. Que a gente fica naquela agonia, achou, vai achar, achou, não, chega lá não é nada, o cara mente, você entendeu? Pois bem, eu assisti uma palestra de psiquiatras americanos que revelaram uma pesquisa, Percival, que esses pedófilos eles têm algum tipo de predisposição genética e cerebral, não é, para cometer esses crimes, e que devem ser tratados como doentes mentais. Agora, nesse caso, você tem aí não só um doente por ter prazer em fazer sexo com uma criança, mas você tem um assassino. Ou seja, ele é doente porque tem esse prazer por crianças. Um pedófilo ele tem que ter no mínimo 16 anos e ser pelo menos 5 anos mais velho que a pessoa que está sendo abusada. Agora, ele é um assassino também. Como é que a justiça vê nesse caso, esse criminoso? Aí no caso, como você viu nessa palestra de especialistas norte-americanos, você tem geneticamente, pode acontecer de haver uma predisposição para a pedofilia. Mas quando se trata de uma pedofilia que se transforma em assassinato, você pode definir pela psiquiatria se a pessoa envolvida ela é imputável, ou seja, a ela pode ser imputada a autoria do crime, é inimputável, não tem consciência do que faz por uma deformação genética, ou é semi-imputável, parcialmente irresponsável. Você tem essas 3 categorias. Aí, no caso, você tem um histórico. Quer dizer, ele é um pedófilo, não é de agora. Como a gente sempre fala aqui no Cidade Alerta. Ele já cometeu esse tipo de crime antes. Tem 8 suspeitas. Então não é possível. Não é possível que ele ainda estivesse solto. Agora, o fato de não ter achado, não ser localizado o corpo, não quer dizer que ele não seja responsabilizado pelo assassinato. E que não exista o crime. Né? Da mesma maneira que o caso do goleiro Bruno, que ele foi condenado mesmo não tendo corpo. Você não precisa ter um corpo para fazer nenhum tipo de condenação. As provas são suficientes e cabais, em muitos casos, para esclarecer esses assassinatos.